Hello people! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos estudar inglês com um trecho de um discurso feito na Universidade de Harvard em 2017 por Mark Zuckerberg, o criador do Facebook. E para começarmos essa aula, já deixa seu like aqui embaixo e vamos assistir esse trecho do discurso, primeiramente com legendas em português. Vamos lá! Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. Agora, vamos assistir esse trecho com legendas em inglês. Vamos lá. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. Agora, vamos analisar frase por frase. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools, music players, and I'm not alone. Bom, quando ele começa dizendo Facebook wasn't, ele está dizendo o seguinte, ó, o Facebook wasn't, passado do verbo to be, nesse caso aqui ele quer dizer que não foi. Então, o Facebook não foi. The first thing significa a primeira coisa. Ele está dizendo que o Facebook não foi a primeira coisa que ele fez, que ele produziu, que ele criou. Enfim, vamos ver. I built. Para quem não sabe, built é o passado do verbo build. Significa construir. Então, nós entendemos que ele está dizendo o Facebook não foi a primeira coisa que eu construí. Poderia ser que eu criei. Enfim, uma adaptação. É sinônimo, né? I also built. Para quem não sabe, also significa também, portanto, I also built quer dizer eu também criei, ou eu também construí. Ele está repetindo o verbo construir no passado, certo? E aí ele cita algumas coisas que ele já havia criado antes de criar o Facebook. Por exemplo, chat systems, que nós podemos traduzir para sistemas de chat, de conversa online, certo? And games, jogos, certo? Nós não vamos acrescentar o e, porque no inglês eles podem realmente acrescentar and depois da vírgula. Já no português nós não acrescentamos e depois de uma vírgula, portanto, sistemas de chat, jogos, study tools. Para quem não sabe, tools significa ferramentas, portanto, ferramentas de estudo. Então, vamos traduzir aqui, ferramentas de estudo. Depois ele cita isso aqui, ó. Music players. Gente, traduzir isso é um desafio, porque você tem que traduzir para tocadores de música. É como fica. Ou você pode deixar simplesmente music players também. Nós vamos traduzir aqui para tocadores de música. Provavelmente tocadores de músicas online, certo? E aí depois, no final, ele cita and I'm not alone. No português a gente pode omitir essa vírgula e dizer e eu não estou. Para quem não se lembra, I'm not é o negativo do verbo to be no presente. Eu não sou, eu não estou. Nesse caso aqui, eu não estou alone, sozinho. Então, and I'm not alone. E eu não estou sozinho. É tudo isso que ele disse, gente. Facebook wasn't the first thing I built. O Facebook não foi a primeira coisa que eu criei. I also built chat systems and games, study tools, music players, and I'm not alone. Eu também criei
sistemas de chat, jogos, ferramentas de estudo, tocadores de música e eu não estou sozinho. Bom, essa foi a tradução mais próxima que nós chegamos para todo esse trecho citado por Mark. Vamos então entender a pronúncia de tudo isso que ele disse. Vamos lá. Facebook wasn't the first thing I built. Nós escrevemos aqui embaixo uma transcrição aportuguesada, buscando chegar o mais próximo possível de como ele pronunciou. Dizemos da seguinte forma: Facebook wasn't the first thing I built. Percebam as conexões. Wasn't the first thing. Acaba juntando tudo. First thing I built. Portanto, repitam comigo aí, ó. Facebook wasn't the first thing I built. 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 I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. I also built chat systems and games, study tools, music players. I also built chat systems and games, study tools, music players. E aí no final da frase ele diz isso aqui, ó. And I'm not alone. Tudo junto. And I'm not alone. Olha só, gente. Leia isso aqui, ó. And I'm not alone. Ele fala bem rápido, né? And I'm not alone. 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 Portanto, Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools, music players, and I'm not alone. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Quando ele cita J.K. Rowling, é o nome da pessoa que escreveu os livros do Harry Potter. Então, você pode dizer, a J.K. Rowling got rejected, foi rejeitada, 12 times, quer dizer 12 vezes. Before, antes. E aqui é o seguinte, presta atenção. No inglês, essa frase final é citada no passado. Olha só. She finally wrote. Ela finalmente escreveu. Wrote é o passado do verbo write, que significa escrever. E published também está no passado. Publicou. Então, se você traduzir ao pé da letra, vai ficar um pouquinho sem sentido. Vai ficar tipo assim, ó. Ela finalmente escreveu e publicou Harry Potter. É isso que a frase está dizendo, só que no português você vai ter que adaptar para um formato um pouquinho diferente. Vai ficar mais ou menos assim, ó. A J.K. Rowling foi rejeitada 12 vezes antes de escrever e publicar Harry Potter. Enfim, passamos o mesmo sentido, certo? Vamos então para a pronúncia. Percebam como que nós pronunciamos aqui, ó. J.K., as duas letras. J.K. J.K. Rowling got rejected. J.K. Rowling got rejected 12 times. 12 times. J.K. Rowling got rejected 12 times. J.K. Rowling got rejected 12 times. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Before she finally wrote. Before she finally wrote and published Harry Potter. And published Harry Potter. Então, Harry Potter. Potter, right? Before she finally wrote and published Harry Potter. Before she finally wrote and published Harry Potter. Before she finally wrote and published Harry Potter. Então, J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo.
Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. Bom, quando ele diz even Beyoncé, ele está dizendo o seguinte, até a Beyoncé. Bom, o que é interessante aqui é que ele diz o seguinte, ó, had to make. Ao pé da letra significa teve que fazer, criar. Make leva o sentido muito de criar, produzir. No sentido aqui, produzir músicas, certo? Então, até a Beyoncé teve que fazer hundreds, centenas of songs de músicas to get. Ao pé da letra significa para chegar. Só que aí tem um detalhe aqui, ó, tem uma ambiguidade nessa frase. Ele cita aqui no final to get Halo. Halo se refere à música, a música da Beyoncé que fez muito sucesso. Essa daqui, ó. A própria música se chama Halo. Só que o que é interessante é que essa palavra Halo também significa auréola. Sabe aquilo que fica na cabeça do anjo, aquele anel lá que aparece nos desenhos, nas imagens onde tem anjos? É aqui que você percebe o porquê que a plateia dá uma risada na hora que ele cita essa frase, porque passa um sentido da seguinte forma, até a Beyoncé teve que fazer centenas de músicas para ganhar uma auréola. Seria mais ou menos isso. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. Nós podemos adaptar aqui para carregar o nome da música dessa seguinte forma. Até a Beyoncé teve que fazer centenas de músicas para chegar na Halo. Gente, vocês percebem que não dá para carregar exatamente o mesmo sentido da piada, da ambiguidade que tem a frase dele, né? Por isso que nós fazemos aí adaptações para chegarmos o mais próximo possível do que ele quer expressar. Enfim, even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. Até a Beyoncé teve que fazer centenas de músicas para chegar na Halo, alright? Vamos então para a pronúncia. Repitam comigo aí, ó. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. The greatest successes come from having the freedom to fail. Bom, quando ele fala essa frase, uma das frases mais famosas de Mark Zuckerberg, ele está dizendo o seguinte, primeira coisa, precisamos entender que great, o adjetivo great, que muitas vezes é traduzido para grande, ótimo, excelente, nesse caso aqui, grande, tá? Só que não é simplesmente grande, ele se refere ao maior. Por que maior? Porque nós temos aqui um sufixo. Sufixos são as últimas letras que vão no final de uma palavra. O sufixo est aqui no final indica o seguinte, indica que essa palavra, esse adjetivo grande, está sendo elevado ao extremo. Então não é só o grande, não, é o maior. Só que aqui está no plural, né? Então tudo isso passa a ser os maiores sucessos. Então, the greatest successes. Então vamos traduzir aqui para os maiores sucessos. E aí depois temos o verbo come, que é o verbo vir. Então, os maiores sucessos vêm da onde? Eles vêm de algum lugar, não é? E o ponto de origem de onde eles vêm é sempre usado como from. Você vai perceber centenas de vezes no inglês que from sempre vai indicar um ponto de origem. Então, come vem from the. Vem e vai falar de onde que vem. Vem do fato de você having the freedom to fail. Having é o ato de ter. The freedom, a liberdade. To fail, de falhar ou de fracassar. Enfim, temos aqui a tradução desse trecho. The greatest successes come from having the freedom to fail. Os maiores sucessos vêm de ter a liberdade de falhar. Vamos então para a pronúncia, para nós fecharmos essa aula. The greatest successes
come from having the freedom to fail. The greatest successes come from having the freedom to fail. The greatest successes come from having the freedom to fail. The greatest successes come from having the freedom to fail. The greatest successes come from having the freedom to fail. The greatest successes come from having the freedom to fail. Agora vamos assistir esse trecho do discurso sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil a compreensão. Não se esqueça, volte esta aula quantas vezes forem necessárias. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei ao longo dessa aula, faz o seguinte, me segue lá no Instagram, teacher.murilo, porque lá eu estou literalmente tirando dúvidas de todo mundo que me manda mensagem. Então se por acaso você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre qualquer coisa que eu falei aqui, me segue lá, me manda uma mensagem que eu estou aqui para te ajudar. Então, vamos assistir esse discurso sem legendas. Bora lá! Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. Por apenas 12 vezes de R$100 no boleto. É isso mesmo, 12 vezes de R$100 no boleto. Você vai poder se tornar meu aluno no curso de inglês Teacher Murilo, na jornada do zero à fluência. Você vai ter acesso à minha plataforma exclusiva de aulas que vai do absoluto zero ao nível mais avançado. Você vai alcançar a fluência através de um método de imersão, onde você vai estudar e treinar absolutamente todos os dias. Você vai aprender o inglês da vida real com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia, com histórias infantis, com os Vingadores, com The Chosen, com Suits e muito mais. Você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo, todos os dias no WhatsApp. Nessa jornada eu serei seu mentor pessoal e também vai poder praticar conversação comigo toda semana. Entrando hoje, você vai ganhar de brinde 5 cursos de inglês. Primeiro, curso de inglês analisando e estudando o filme completo do Shrek. Segundo, curso de inglês para viagem. Terceiro, curso de inglês com a Bíblia, estudando o livro completo de Provérbios. Quarto, curso de inglês também com a Bíblia, só que agora estudando com o livro completo de Eclesiastes. E quinto, você também vai ganhar um curso de inglês intensivo com filmes e séries para aprender o básico do inglês em apenas 10 dias. Você está entrando na maior plataforma de inglês da vida real da América Latina. Para se inscrever, basta vir aqui no link na descrição deste vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Você entrando, você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Eu quero te conhecer e compreender qual que é o seu objetivo no inglês. Eu, Teacher Murilo, serei o seu último professor de inglês e a jornada do zero à fluência será o último curso de inglês da sua vida. Clique no link aqui embaixo e eu te espero lá no WhatsApp. Bora!